você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Amém? Atos, no capítulo 12. Você que achou, se você não achou, é só acompanhar. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente ou continuamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Amém. Eu quero compartilhar contigo nessa noite algo que você já sabe, mas que às vezes nós nos esquecemos, que é o poder da oração. O quanto que a oração ela é poderosa e eficaz nas nossas vidas. Alguém aqui já alcançou graça pelo poder da oração? Alguém aqui já teve a sua oração respondida? Já mesmo? Então por que você às vezes deixa de crer que o que você está passando hoje, Deus pode responder também? Que o que você está enfrentando hoje, Deus pode reverter também. Vamos entrar aqui no contexto desse texto e entender melhor qual era a situação de Pedro. Pedro, ele foi preso, e ele também, além de ser preso, ele sabia que Tiago e João estavam presos e com o decreto de serem mortos. Ora, alguém fica despreocupado se um amigo tem um decreto de morte sobre ele? Né? Se a gente tem uma pessoa que a gente ama, que convive e tem um decreto de morte sobre ele ou ela, a gente fica o quê? Entristecido, né? Preocupado. Então, além de estar preso, ele também estava vivendo momentos de preocupação, de angústia. E nada é tão ruim também quando a gente sofre alguma coisa injusta na nossa vida. Pedro não foi preso porque roubou, Pedro não foi preso porque matou, porque fez alguma coisa ilícita. Ele foi preso somente para agradar os judeus.
Herodes viu que a prisão de Tiago, a prisão de João, agradava aos judeus. Então, simplesmente por uma questão de capricho, você pode ficar aqui comigo? Por uma questão de capricho, aquele homem foi preso. Aquele homem foi. Então, imagina a gente aqui, por questão de capricho, a gente é submetido à prisão. Isso pode gerar em nós uma revolta, porque quando nós somos injustiçados, o sentimento maior que vem em nós é um sentimento de revolta. A igreja também poderia ficar revoltada. Por quê? Porque um dos seus líderes estava preso. Já repararam que hoje a igreja se revolta facilmente? A igreja se revolta por questão política. Por política, no ano passado, muita gente deixou de falar com o outro, que é da igreja. Muitas pessoas saíram da igreja, inclusive desta. Por questões políticas, muitas pessoas brigaram. Por questões políticas, pastores foram para a mídia rosnar. Desculpa o termo, mas não tem outro. Por questões políticas, a gente debate com o outro, por questões ideológicas. Ainda hoje a briga no meio teólogo, se um é arminiano, se o outro é calvinista, se um é dicotômico, se o outro é tricotômico, se o outro é tribulacionista, se o outro é milenista. Eu não sou nada disso. Sou teólogo, pós-graduado, mas eu sou simplesmente de Jesus. Então, por tantas questões hoje, as pessoas, a igreja briga, mas a gente vê um contexto aqui que a igreja, ao invés de brigar, ela faz a melhor escolha na hora. Ela podia levantar bandeiras e ir para frente do palácio de Herodes e protestar, como a gente faz hoje, porque a gente hoje vive sob a direção do homem. A igreja hoje está muito sob a direção de homens, mas nós estamos debaixo da direção de Deus. Quando nós estamos vivendo conflitos, quando nós estamos vivendo adversidades, quando nós estamos vivendo situações de divergências, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo injustiçados, o que nós devemos fazer é o que esta igreja aqui, a igreja primitiva fez. Ela orou pelo seu líder. Ela orou para reverter uma situação adversa. E aí a gente vê que ela podia confiar em tantas outras coisas, porque haviam ali, certamente, judeus influentes, já convertidos, que podia dar um jeitinho, que podia fazer um pedido, mas ela pediu a Deus. Ela buscou a Deus. Ela confiou em Deus. A igreja precisa confiar no Senhor. E a igreja, quando ela estava orando, ela estava correndo risco, porque se Herodes a surpreendesse orando, ele poderia prender toda a igreja. A gente vive hoje numa igreja que não quer correr riscos. A gente vive numa igreja hoje que quer ficar no conforto, na zona do conforto. A gente vive numa igreja hoje que quer o ar-condicionado, o tapete, a aguinha gelada. A gente vive numa igreja hoje que quer servir na hora que quer, vir quando pode, vir quando dá. A gente vive numa igreja hoje que não tem mais renúncia. Eu preciso renunciar. Muitas vezes eu não tenho condição de estar aqui, mas o meu compromisso maior é com Deus. Sabe por quê? Porque Ele faz parte das coisas da minha vida que são eternas. Tudo aqui embaixo é perecível. A gente às vezes para agradar quem vai decepcionar a gente, com certeza. Quem é que trabalha para os outros? Quem aqui está cansado hoje? Levanta a mão, está cansado. Mas você vai ter que trabalhar amanhã. Você vai trabalhar amanhã. Mesmo cansado, você vai acordar.
estar e você vai trabalhar mais. Sabe por quê? Se você não for, você tem medo do seu chefe. Você tem medo de perder o emprego, de ser descontado o dia. Mas você não teme nem um minuto em desagradar a Deus no culto de domingo que você não vem, porque você está cansado, num culto de terça, porque você está cansado, porque você tem compromisso, porque você tem responsabilidade. Mas a sua maior responsabilidade, amado, é Deus. Sabe por quê? O trabalho foi Deus que te deu, a saúde para ir trabalhar é Ele que te dá, a força que para você ir trabalhar é Ele que te dá. Aí tem gente que fala assim: pastor, quer que eu esteja na igreja todos os dias? Não, eu quero que você esteja na igreja todos os cultos. Eu quero que você viva a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque eu já vejo assim: se o pastor pensa que eu não trabalho, que quem vai pagar minhas contas, quem vai pagar suas contas são Deus, é Deus. É Deus que vai pagar. Sabe por quê? Porque ele pode falar amanhã eu não vou deixar de se trabalhar. Amanhã eu vou tirar o teu emprego, vou tirar todos os teus recursos e vou te sustentar. Para você ver que quem te sustenta sou eu. A gente confia muito nisso que está aqui, nisso que está aqui, ó. E a gente precisa confiar no que está lá, no que vem lá do alto, que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A minha força vem dele, tudo vem dele. A coisa mais importante da minha vida é Ele. Tudo que a gente tem que fazer é para Ele. A nossa missão aqui na terra é agradá-lo. E a gente esquece disso. A igreja, sabe por que a igreja primitiva orou e viu todos esses milagres acontecerem? Porque ela, antes de ter um compromisso com qualquer outra coisa, ela tinha um compromisso com Deus. Ela tinha um compromisso. Por que hoje anjo não visita mais ninguém na prisão? Por que hoje nenhum pastor mais cura nenhum coxo na porta do templo? Por que hoje ninguém deseja mais ficar na sombra de ninguém, como desejou ficar na sombra de Pedro? Por que hoje não há curas e milagres? Por quê? Porque a fé diminuiu? Sim, porque a fé diminuiu. A gente confia só no que é palpável. A igreja se reúne como um clube. Gente, olha como estava a igreja domingo. Pensa, quem estava aqui domingo? Como é que estava a igreja domingo? Lotada. Cadê aquele povo? Onde está aquele povo? Hein? Cadê? Hoje é culto de intercessão. Era para a igreja estar aqui orando, sabe para quê? Para Deus tocar o coração dessas pessoas, para Deus quebrantar o coração dessas pessoas, para tirar a violência desse lugar. Mas eu estou preocupado com o meu boleto amanhã, eu estou preocupado com o futuro, eu estou preocupado em ganhar dinheiro, eu estou preocupado em acumular riqueza, eu estou preocupado em deixar um futuro para os meus filhos, eu estou preocupado em trocar o carro, eu estou preocupado em morar no Alphaville. Beleza, você pode se preocupar com tudo isso, você pode até ter tudo isso, e Deus não vai te dar, porque você não busca a essência, que é o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente vive hoje um contexto totalmente diferente desse que está aqui, dessa igreja que ora e um milagre acontece, dessa igreja que ora e o sobrenatural acontece, dessa igreja que ora e até quem está vivendo o milagre não consegue entender que é um milagre, porque ele só caiu a ficha depois que os anjos foram embora. E tudo é motivo para a gente hoje deixar de orar, deixar de buscar, deixar de clamar, deixar de jejuar. Eu não estou bem comigo mesmo, eu estou chateadinho com não sei o que, eu não estou não sei o que lá. Sabe por que você está sempre assim? Porque você está sempre conectada com as coisas da terra. Se conecte com as coisas dos céus. Você é crente, você é filho de Deus, você é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Entenda de uma vez por todas que o teu lugar não é neste mundo. Que as coisas deste mundo não te pertencem, que não é mulher, não é
viver o milagre, e a gente deixa de viver o sobrenatural. O Deus que operou lá na igreja primitiva, Ele quer operar hoje. Mas não tem mais uma igreja que ora como aquela. As igrejas estão lotadas de pessoas buscando por si só, agora que está vindo do céu. Esse tipo de coisa vai tirar a salvação de mais da metade da igreja. Esse tipo de postura, de busca, vai tirar a salvação de mais da metade da igreja, porque as pessoas estão na igreja por isso. Mais da metade da igreja está na igreja por isso. Mais da metade dos cristãos hoje querem uma vida de luxo, querem vida de influência, querem vida. Eu vejo lá como é que fica, deslumbrado. Meu sobrinho deslumbrado com o Neymar. Pastor, olha só o carro do Neymar, olha a casa do Neymar. Eu falei para ele, filho, olha a vida do Neymar. Não olha as coisas que ele tem, não olha a vida. A minha tia outro dia recriminando Davi por isso. Tem que buscar, não, tia, eu quero meu filho no altar. No altar, riqueza tira a gente da presença de Deus. Cuidado com o que você quer. Talvez seja aquilo que você não quer ouvir nessa noite, porque todo mundo quer ter. Mas eu não estou aqui para te instruir a ter, eu estou aqui para te instruir a ser. Ser servo, ser servo, ser servo, ser servo. Se você não gosta disso, depois você me procura. Pode me procurar, que eu vou te dar o endereço da igreja. E eu vou dar uma carta de recomendação sua para você se apresentar ao pastor lá. Tranquilo. Mas aqui você tem que ser servo. Aqui você foi chamado para servir. Aqui a gente vai servir ao outro. Servir ao que geme, servir ao que tem dor, encostar, gemer com quem geme, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Que crente é você, irmão? O que você está fazendo no reino? Não ora, culto de intercessão não ora, um encontro não vem, e é para adorar, não louva. Às vezes eu estou vendo aqui, gente, hora da oração, e o irmão está de boca aberta, assim, orando. Eu falo, pessoal do louvor, vamos lá, na hora da oração, vamos orar. Pessoal da liderança, vamos orar. E às vezes gente, vambora, levanta, vamos orar. E todo mundo fica, clamor. E a gente não vê mais milagre acontecer, não vai ver. Tá aqui já está assim, já está falando muito, ó, 6:9. Começou terra e paixão. A velha é boa. Tem que vir. Amanhã eu vou acordar cedo. Vem, porque às vezes eu mando. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem no grupo da liderança, tascando cedo. Não adiantou nada. Metade da liderança sem segurante que anda. Que porcaria de líder que nem aparece aqui. A sua líder do quê? Só que você é líder, vou começar a arriscar, irmão, do grupo. Ó, Serol passar fininho. Aí só vem quando é escalado, só vem quando quer vir. Aí as coisas não acontecem, não fluem, sabe por quê? Porque eu estou aqui, primeiro, por Cristo. E segundo, porque como o meu combustível é o amor de estar aqui. O amor de estar aqui tem que ser maior que o meu cansaço, do que a minha raiva, do que a minha frustração. O amor de estar aqui tem que ser maior que tudo. Eu tenho que estar aqui por amor. Não é porque o pastor quer que eu esteja, não. O que tem que me motivar aqui é o amor, é a graça de Deus. Quem me salvou não foi meu trabalho. Quem me salvou não foi minha mãe. Quem me salvou não foi meu filho, minha filha, minha esposa. Quem me salvou foi Cristo. Foi Cristo que me salvou. E aí, culto de intercessão. Se a gente orar, se a Nathalie orar 10 minutos, 15 minutos, meu Deus, essa mulher não para de orar.
Que garganta é essa? Deus já está incomodado. E a palavra comendo. E às vezes o camarada está sentado aqui, mas ele não está nem aqui. Ele não está nem ouvindo, porque ele, isso não está me agradando, vou ligar o off. Ele conversa, ele olha para o celular, ele cutuca o outro. Ele não está bem. Ele não tem vida com Deus, está aqui. Tem vida com Deus, está aqui, é uma maravilha. Quem tem intimidade com Deus está aqui, é tremendo, é maravilhoso. A gente ouvir sexta-feira, quando que a gente começou o culto de sexta-feira? Fevereiro. A última semana de fevereiro. A gente vai para junho, maio. Não, a gente vai para junho. Qual foi a sexta-feira que você teve aqui? Qual foi? Desde fevereiro. Sua igreja tem culto toda sexta. E é culto. Ali, como é que foi o culto sexta-feira? É culto, meu irmão. Tua igreja tem culto toda quinta-feira. Ela sai para evangelizar. Quando você foi? Tua igreja tem culto de ensino toda quarta. Toda quarta tua igreja tem culto de ensino. Quando é que você veio? Já sei a Bíblia toda. Quem sabe a Bíblia toda aí? Hein? Cristo. Quem sabe a Bíblia toda? Então por que você nunca vem? Não tem tempo terça, não tem tempo quarta, não tem tempo quinta, não tem tempo sexta. Sábado não tem tempo. Sábado vai ter culto jovem. Essa igreja tem culto toda terça-feira, 6 horas da manhã. Onde é que você veio? Acorda 10. Eu trabalho, beleza. Eu sei disso que você trabalha. Mas tem um monte de gente que trabalha por conta própria, que dá para dar um jeitinho. Aí tem gente que fala assim para mim, pastor, se não vira ativismo. Ativismo é ficar no celular. Ativo aqui, ó. Ativismo é ficar ali, ó. Não sabe Deus vendo o quê? E fazendo o quê? Gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Irmãos, nós precisamos ser essa igreja que ora. E a gente precisa se voltar para a palavra, se encher da palavra, buscar a palavra, ter sede da palavra e se alimentar do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Essa igreja tem que orar, essa igreja tem que clamar, essa igreja tem que ver gente presa sendo liberta. Ele tinha uma algema em cada mão. Olha como é que Pedro está, uma algema em cada mão. 4 escoltas de 4 homens. Divide 24 por 4. 6. A cada 6 horas, 4 homens em volta dele. Ele passou por 2 portões de ferro. Olha o que é o poder da oração. Olha o que é uma igreja que ora. Uma igreja que ora, cegou 4 escoltas, destruiu 2 algemas, quebrou 4 grilhões, abriu 2 portões de ferro, sem usar a força, somente usando a oração. A obra não pode parar por causa das dificuldades. A igreja da China é a igreja do queijo suíço. Sabe por quê? É a igreja que mais cresce hoje. É a igreja da China. Você sabe o que acontece, Angélica? Na China, se nós formos perto, pregando, somos mortos. Executado sem sentença, sem julgamento. Aí sabe o que? Alguém aqui já comeu queijo suíço? Aquele queijo todo buraquinho, cheio de buraco. Por quê? Eles vão cavando túneis na China, furando o chão, o subsolo. Eles vão furando, a igreja vai crescendo e eles vão furando o chão, cavando túneis para adorar e cultuar o nosso Deus. Imagina se a gente fosse ter que cavar túneis.
Imagina isso. Se a gente tivesse acabado tudo. Hein, pastor? É difícil de desembrulhar as posses. Está difícil de ser. Está difícil de ver a igreja que está quase ligada, com a luzinha. Você imagina acabar tudo. Mas sabe o que é? É gente que entendeu o sacrifício de Deus. É gente que sabe que adorar não tem preço. Que adorar é maravilhoso. Que servir é maravilhoso. É gente que entendeu que as coisas dessa terra vão todas passar. É gente que entendeu que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E a gente está assim, esbarbacado por isso aqui. Até os cientistas já descobriram que isso aqui tem fim. Só a gente que não. Que está achando que vai ficar rico e milionário para esnobar os outros. Tu acha que Deus vai deixar? Tu acha? Cadê a igreja que ora? A gente tem que orar para que quinta-feira, quando a gente for para a vila, a gente não tem problema nenhum. A gente tem que orar para que eles ouçam a palavra de salvação. A gente tem que orar para que eles ouçam a palavra de salvação. A gente tem que orar para que aconteceu naquela cruz do Calvário, com Jesus ali, Jesus no meio de dois salteadores, dois bandidos, vão se converter. A gente tem que orar para que aconteça isso dentro do César Maia, no Rio de Janeiro. O Evangelho não é jogar irmão contra irmão. O Evangelho é unidade, é comunhão. O Evangelho não é eu ter cuidado com a Aline, é eu ter cuidado com o inimigo da minha alma. O Evangelho não é a minha luta contra a Alessandra, mas contra os principados e potestades. O Evangelho não é sempre ganhar, mas é ver Deus dar vitória na perda. Quando Pedro foi preso, sabe o que todo mundo, que a igreja, sabe o que todos os judeus pensaram? Que a igreja tinha perdido. Mas a igreja não tinha perdido, porque a igreja estava orando. Aleluia! A gente não tem perda, a gente tem prova do que Deus é. Preste atenção que a oração foi contínua. Eles não oraram hoje porque ele saiu hoje. A oração foi contínua. Eles não oraram hoje e Pedro saiu hoje. Senhor, Deus, tem coisa na sua vida que está enterrada porque você enterrou. Tem coisas na sua vida que é para você dar continuidade e você para. Isso aqui aconteceu porque houve continuidade, persistência, fé, unidade. Uma versão diz continuamente e outra versão diz permanentemente. Vamos entender a palavra? Continuamente aquilo que não para. E permanentemente aquilo que também não para. Mas eu, às vezes, paro de orar por um filho, às vezes eu paro de orar por um propósito, às vezes eu paro de orar para Deus me dar forças, às vezes eu paro de orar por qualquer coisa, principalmente pelas coisas que são difíceis. E para encerrar, em que momento que isso aconteceu na vida de Pedro? Havia um decreto, ele ia julgamento na frente de todo o sinédrio. Em que momento que isso aconteceu? Um dia antes. Deus não falha quando a igreja não ora. Deus não falha quando a igreja clama.
Um dia antes. Um dia antes. Nem, irmãos, o que Deus fez na vida de Pedro naquela prisão foi tão tremendo que nem ele estava entendendo. Nem ele estava acreditando no que estava acontecendo. Aí vamos ver o que ele fala. Quando tudo acontece. Versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida. Então tinha dúvida, porque agora ele sabe sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e o libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Nem ele tinha entendido o que tinha acontecido. Aí ele sai dali e conta para a igreja: olha, aconteceu isso, e a igreja é por causa disso. Edificou a fé de Pedro e edificou a fé da igreja. O que Deus vai fazer na vida do teu irmão e na sua, vai edificar a fé da igreja. O testemunho que um dia vai ser dado sobre esse spoiler que eu fiz aqui vai edificar a vida da igreja. Edificou muito a minha vida. Porque quando o telefone tocou pela segunda vez, eu fiquei igual o Pedro. Falei, pronto, morreu. E eu orei forte, né? Agora tem que orar forte. Com imposição de mãos. Aí a irmã vai e fala assim: pastor, Deus fez um milagre. E eu, igual o Pedro, falei: agora eu sei que tu é o cara mesmo. Porque, irmão, aconteceu o que aconteceu. E Deus fazia o que Ele fez. Porque não foi nenhum homem que fez, foi Deus. Só Deus, só Deus. E às vezes a gente não entende. Eu quero que você se comprometa a orar, porque vai começar a acontecer coisas que tu não vai entender nada, mas que você vai cair a tua fé e falar: foi Deus. Foi Deus que enviou um anjo para essa conta, foi Deus que enviou um anjo e fez essa comida, foi Deus que enviou um anjo e mudou essa história aqui, foi Deus que enviou um anjo e restaurou a minha família, foi Deus que enviou um anjo e restaurou esse lugar, foi Deus que enviou um anjo e mudou a minha história, foi Deus. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos uníssonos, bonita palavra, em unidade, orando mesmo. Igreja, clama. Não calma, abre a boca. Deus não é surdo. Eu escuto isso. Deus é surdo. Não, Deus não é surdo. Ele é realmente paciente, porque ele está atendendo. Aturando chato igual você, só Deus mesmo. Deus não é surdo, mas tem na igreja, tem na Bíblia, Ele manda a gente clamar. Você pode abrir o dicionário e ver o significado da palavra clamar? Vai aí no Google, por favor, alguém. Está quente, gente. Gritar, bradar, exclamar. Ah, por favor, repete. Dizer em voz alta. Dizer em voz alta. Gritar, bradar, exclamar. Repete, por favor. Dizer em voz alta, gritar, bradar, exclamar. Tá, aí Jeremias vai e fala assim: clame a mim e eu lhe vejo e anunciar-te-ei. Vamos clamar então? Aleluia! Olha, Vamos clamar? Eu quero ver. Clamar é o quê? O que Jeremias falou para ele fazer? Gritem em voz alta, bradem a mim. Meu Deus!
Vou esperar eles acabarem de conversar lá atrás, depois eu com você. Vós clamem a mim em voz, bradem a mim em voz alta. Aí ele fala assim, agora a gente vai clamar. Pode ir. Vai chegar dentro de casa, quer ser o machão. Chega dentro de casa, quer ser a machona. Mas com Deus, para Deus é a canção que fazia, a bradar de verdade, vai ter vida com Deus. Vamos clamar agora. E a partir de hoje, terça-feira, é clamor. Quer ouvir pregação, irmão? Tu vem aqui domingo e descansa. Aqui é clamor agora, terça-feira, clamor. Rodar isso aqui tudo, botar nas cadeiras, descer, orar, clamar, chamar os enfermos aqui. Deus repreenda em nome de Jesus pela tua graça esse câncer, esse mioma, essa língua. Porque tem língua que é pior do que o câncer. Louvado seja Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Acorda aí, gente, que está dormindo. Quem renovou nessa noite, aleluia, a sua fé nessa noite? Quem estava triste, estava muito para baixo, mas nessa noite o Espírito de Deus sacudiu você, sacudiu nessa noite, para a glória de Deus. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Dê uma glória a Deus bem forte aí, vai. Um aleluia bem forte. Dá sua mãozinha assim agora. O amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a sua igreja nessa face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.